Meninos, vamos dar início à nossa aula sobre guerra. A Guerra Fria tem início logo após a Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos e a União Soviética vão disputar a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A União Soviética possuía um sistema socialista, baseado na economia planificada, partido único, igualdade social e falta de democracia. Já os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. Mantenha-os sob tensão e canse-os. Iniciemos, então, a nossa Guerra Fria, 1945 a 1951. Antes dos Estados Unidos e a ex-União Soviética se tornarem inimigos durante a Guerra Fria, eles haviam sido aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Ambos tinham o mesmo inimigo em comum, os nazistas e os fascistas. De fato, ambas as nações cooperaram entre si durante alguns anos para pôr fim à guerra. A guerra eclodiu em 1939, após as tropas alemãs terem invadido a Polônia e, posteriormente, terem também invadido os Países Baixos, a Bélgica e o norte da França. Em resposta a tais invasões, os franceses e ingleses declararam guerra à Alemanha. Já os alemães contavam com o apoio dos italianos e dos japoneses. A Itália tentava conquistar territórios na África, enquanto os japoneses haviam invadido a China. Assim, a guerra se iniciava e, nos 6 anos seguintes, várias outras nações ingressariam no conflito. No caso da ex-União Soviética, em 1939, Joseph Stalin havia assinado um acordo de não agressão com Adolf Hitler. Na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 18, os russos haviam sido aliados dos alemães, mas devido à Revolução de 1917, a Revolução Russa, estes tiveram de abandonar a guerra. Mesmo assim, devido à ajuda destes no passado, Hitler preferiu não declarar guerra à Rússia, embora que a mesma se mantivesse neutra neste novo conflito. Bom, a situação vai mudar 2 anos depois, quando as tropas alemãs começaram a avançar pelo território da Polônia, indo em direção aos domínios russos. Não tardou para que os alemães quebrassem o pacto de não agressão, então, como resposta, Stalin declarou guerra à Alemanha. Ainda no mesmo ano, em 7 de dezembro de 41, os aviões japoneses bombardearam a base americana de Pearl Harbor, no arquipélago do Havaí. Em resposta a esse ataque, os Estados Unidos ingressaram na guerra no ano seguinte. Assim, pelos 3 anos seguintes, os americanos passaram a cooperar com os soviéticos para derrotar os nazistas, aos quais era a principal ameaça, já que o fascismo estava em decadência. Em 28 de novembro de 1943, os chamados Três Grandes se reuniram na cidade de Teherã, capital do Irã, para discutirem acerca do futuro da guerra. Esta fora a primeira vez que o primeiro-ministro inglês Churchill, o presidente americano Franklin Roosevelt e o premier da ex-União Soviética Joseph Stalin se reuniram. Basicamente, a conferência ela decidiu a invasão da Europa, ocupada através do Canal da Mancha, né? A resposta da conferência veio no ano seguinte, 6 de junho de 44. Ocorreu o desembarque das tropas aliadas nas praias de Normandia, em território francês. Tal acontecimento ficou conhecido como Dia. Né? Começou a recuar nos meses seguintes, assim parte da França foi libertada. Esse é o desembarque das tropas aliadas em Normandia. Em 45, na cidade de Yalta, Stalin se reuniram pela segunda vez. Dessa vez, os três debateram acerca do apoio à Grécia e às fronteiras na Turquia, os quais eram cobrados pelos soviéticos e os quais haviam expulsado os inimigos dali. Nesse caso, a Grécia contava com o apoio da Inglaterra, porém o país estava debilitado financeiramente devido aos gastos com a guerra nestes 5 anos. Assim, os americanos se comprometeram em dar apoio aos gregos e negociar a questão da Turquia com os soviéticos. Além destes 2 países, debateu acerca das fronteiras da França, das fronteiras da Europa Oriental e sobre o ataque decisivo sobre a Alemanha, já que os alemães estavam encurralados, os italianos haviam se rendido
e os japoneses estavam longe para ajudar a tempo. Confirmado tais decisões, Stalin ordenou que seus generais invadissem a Alemanha e tomassem Berlim, onde Hitler se encontrava. Vindo do oeste, seguiam as tropas francesas, inglesas e americanas. Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler cometeu suicídio. Muitos outros oficiais nazistas também se suicidaram. Alguns fugiram e outros se renderam. Hitler estava morto. Mussolini havia se rendido, estava preso, e o Japão estava praticamente erguendo a bandeira da rendição. Mas o horror da humanidade, a guerra ainda não havia acabado. Em agosto do mesmo ano, o mundo fora abalado pelo horror de uma nova arma de destruição em massa, a bomba atômica. Em 6 de agosto fora soltada a primeira bomba atômica na cidade de Hiroshima. 3 dias depois, foi a vez de Nagasaki. 250 mil pessoas morreram devido às explosões, ferimentos e contaminação pela radiação, a qual se mantivera por vários anos depois. As explosões em Hiroshima e Nagasaki. A Guerra Fria, primeira fase, anos 40. O ato dos americanos foi um aviso para o mundo. Aquele que tentasse se levantar contra a justiça, a ordem e a paz mundial, mas especialmente contra o próprio Estados Unidos da América, sabia que nós temos bomba. De fato, não apenas as explosões terrorizavam o povo japonês e abalaram o mundo, mas foram um aviso indireto aos soviéticos. A guerra havia acabado, mas os comunistas ainda eram uma ameaça ao capitalismo, e tal pensamento ficaria mais claro e evidente pelos anos seguintes. Meses antes das bombas terem sido lançadas no Japão, Churchill havia enviado uma carta a Stalin, onde ele expressou o seguinte pensamento: o mundo está envolvido numa total confusão. O perigo comum, o laço que unia os membros da Grande Aliança se desvaneceu para sempre. A ameaça soviética, no meu entender, já tomou o lugar do inimigo nazista. Em 25 de outubro de 1945, foram criadas a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU veio substituir a fracassada Liga das Nações, criada após a Primeira Guerra Mundial, no intuito de promover a união das nações pela paz. E, de fato, a ONU também defendia o mesmo ideal. A organização tinha como uma das missões assegurar a paz mundial e a fraternidade entre as nações. Um dos grandes embates enfrentados pela ONU foi a criação do Estado de Israel em 1948, após uma guerra árabe-israelita, que tomou a região um ano antes. Essa é a bandeira da ONU. Uma Europa dividida, capitalismo versus comunismo. Bom, a Guerra Fria, conforme já falamos, teve início logo após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos e a ex-União Soviética vão disputar a hegemonia política, econômica e militar do mundo. Uma definição para a Guerra Fria é de um conflito que aconteceu apenas no campo ideológico, não ocorrendo embate militar declarado. Até porque esses dois países estavam armados com centenas de mísseis nucleares. Um conflito armado significaria realmente a extinção da vida no planeta Terra. A paz armada. Na verdade, uma expressão explica muito bem esse período, a existência da paz armada. As duas potências envolveram-se numa corrida armamentista, espalhando exércitos e armamentos em seus territórios e nos países aliados. Enquanto houvesse um equilíbrio bélico entre as duas potências, a paz estaria garantida, pois haveria o medo do ataque ao inimigo. Nessa época formaram-se dois blocos militares, cujo objetivo era defender os interesses militares dos países membros. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico do Norte, era liderada pelos Estados Unidos e tinha suas bases nos países membros, principalmente na Europa Ocidental, e o Pacto de Varsóvia. Era comandado pela União Soviética e defendia militarmente os países socialistas. Também a corrida espacial. Estados Unidos e a ex-União Soviética travaram uma disputa muito grande no que se refere aos avanços espaciais. Ambos corriam para atingir objetivos significativos nessa área. Isso ocorria pois havia uma grande disputa entre as potências, com o objetivo de mostrar para o mundo qual era o sistema mais avançado.
No ano de 1957, a ex-União Soviética lança o foguete Sputnik, um cão dentro, primeiro ser vivo a ir para o espaço. 12 anos depois, em 69, o mundo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua, com a missão espacial norte-americana. Caça às bruxas. Estados Unidos liderou uma forte política de combate ao comunismo em seu território e no mundo, usando cinema, televisão, jornais, as propagandas, até mesmo as histórias em quadrinhos. Divulgou uma campanha valorizando o American Way of Life. Vários cidadãos americanos foram presos, outros marginalizados por defender ideias próximas ao socialismo. Já na ex-União Soviética não foi diferente. O Partido Comunista e seus integrantes perseguiram, prendiam e até matavam todos aqueles que não seguiam as regras estabelecidas pelo governo. A divisão da Alemanha. Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida em duas áreas de ocupação entre os países vencedores. A República Democrática da Alemanha, capital em Berlim, ficou sendo zona de influência soviética, portanto socialista. E a República Federal da Alemanha, capital em Bonn, parte capitalista, ficou sob a influência dos países capitalistas. A cidade de Berlim foi dividida entre as 4 forças que venceram a guerra: ex-União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. E em 1961 foi levantado o Muro de Berlim para dividir a cidade em duas partes, uma capitalista e outra socialista. Em 1946, o Churchill fez o famoso discurso dos Estados Unidos usando a expressão cortina de ferro para se referir à influência da União Soviética sobre os países socialistas do leste europeu. Churchill defendia a ideia de que, após a Segunda Guerra Mundial, a ex-União Soviética tinha se tornado a grande inimiga dos valores ocidentais. Democracia e liberdade, principalmente. Plano Marshall e Comecon. As duas potências desenvolveram planos para desenvolver economicamente os países membros, os aliados. No final da década de 40, os Estados Unidos colocaram em prática o Plano Marshall, oferecendo ajuda econômica, principalmente através de empréstimos, para reconstruir os países capitalistas afetados pela Segunda Guerra Mundial. Já o Comecon foi criado pela ex-União Soviética em 1949, com o objetivo de garantir auxílio mútuo entre os países socialistas, evidente. Alguns envolvimentos indiretos. Teve a Guerra da Coreia, que aconteceu entre 51 e 53, que foi palco de um conflito armado das grandes proporções, após a Revolução Maoísta, ocorrida na China. E tivemos a Guerra do Vietnã, que nós falaremos melhor depois. Agora inauguramos a segunda fase, 79 e 91. Nos anos 80 iniciaram com várias mudanças no mundo. Uma delas foi a adoção cada vez mais clara de tendências neoliberais, algo que já havia iniciado na década de 60. Governos neoliberais começaram a ter maior influência. Eles estavam cada vez mais ocupando essa nova ordem. O mundo ainda vivia conflitos. A economia americana, entre os anos 75 e 85, entrou em crise. E por volta de 80, devido às artimanhas dos Estados Unidos de tentar fugir da crise, a economia global mudou significativamente, afetando vários países, até mesmo a ex-União Soviética. No ano de 1980, desentendimentos políticos e fronteiriços levaram o Iraque, governado por Saddam Hussein, a declarar guerra ao Irã. Assim, ambas as nações entraram em guerra. E tal guerra durou 8 anos, resultando em massacres de muitos civis, por armas de destruição em massa e até mesmo biológicas. Tal conflito interferiu na exportação de petróleo, principalmente do Irã, já que o Iraque, na época, era aliado dos Estados Unidos. Então, os mesmos lhe deram apoio. Ao mesmo tempo, os americanos passaram e tentaram libertar o Afeganistão do domínio soviético e do presidente Reagan. Criou o chamado Programa Guerra nas Estrelas. Nesse caso, cogitou-se lançar vários mísseis vindos a partir da Europa, os quais voariam fora da atmosfera terrestre e acertariam alvos específicos no território soviético. Contudo, tal opção foi abandonada em 1983, onde, para evitar que novamente houvesse um episódio semelhante ao ocorrido em Cuba na década de 60, o dilema dos euromísseis fora suspenso. Não obstante, o posicionamento soviético iria mudar drasticamente em 85, com a subida de Mikhail Gorbachev
a Guerra Fria tomaria seu rumo para o fim. Saddam Hussein, Gorbachev e o fim da ex-União Soviética. Em 85, com a ascensão ao poder de Mikhail Gorbachev, a ex-União Soviética trouxe mudanças. A modernização da economia soviética tornou-se prioridade, o que implicava a distensão com outros países do Ocidente, únicos fornecedores possíveis de crédito e tecnologia. Desde Nikita Khrushchev, fora deposto no poder em 64, posteriormente assassinado ao mesmo tempo, o governo fora assumido por Leonid Brezhnev, ao qual governou até 82, quando veio a falecer aos 75 anos. Em seu governo, especialmente durante a década de 70, o país vivenciou uma estagnação econômica e o atraso tecnológico, o qual só não fora maior devido aos investimentos feitos no setor bélico. Mesmo assim, as condições de vida se deterioraram e as relações políticas também, como foi o caso da China e outras nações da Europa Oriental. Assim, Gorbachev propunha reerguer a economia da União e, para isso, ele pôs em prática um projeto chamado Perestroika, Reconstrução, o qual atuaria ao lado da Glasnost, Transparência. A perestroika, que afetou todos os aspectos da vida social, política e econômica do país, a implantação da transparência, Glasnost, nas ações governamentais, luta contra a corrupção e a ilegalidade, sanções contra policiais da KGB e contra mais de 200 mil membros do PC, Partido Comunista, liberação progressiva dos dissidentes, instauração de candidaturas múltiplas nas eleições dos soviéticos locais, novas reabilitações de vítimas do stalinismo, reforma da economia com abandono da centralização. E em 86, a ex-União Soviética e a Europa foram surpreendidos com um acontecimento terrível, o reator nuclear Vladimir Lenin, conhecida como Chernobyl, localizado atualmente em território ucraniano, começou a vazar em abril do mesmo ano. Nos meses seguintes, na cidade de Pripyat, onde localizava o reator, foi evacuada e logo as cidades e vilas vizinhas também. As tentativas de conter a nuvem radioativa demoraram para dar resultado e a nuvem espalhou pela Europa e Ásia. A radiação conseguiu ser contida em novembro, quando conseguiram terminar a construção do sarcófago de chumbo, o qual mantém a radiação presa no interior do prédio. Nos anos seguintes, as pessoas, animais e plantas morreram devido à contaminação da radiação. As terras, águas e o mar ao redor da cidade de Pripyat, a qual se tornou uma cidade fantasma, eram impróprios para a vida. Ainda hoje o local é mantido sob segurança das Forças Armadas devido pelo fato de que os índices de radiação, mesmo tendo diminuído, ainda são perigosos. Em 1987, a aproximação entre Estados Unidos e a ex-União crescia cada vez mais. Para alguns historiadores, sociólogos, cientistas políticos, a Guerra Fria acabou neste ano, principalmente devido à assinatura do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, assinado em Washington entre Gorbachev e Reagan, e ratificando no ano seguinte. O tratado visava a eliminação e a desativação de mísseis nucleares ou comuns que possuíam alcance médio definido entre 500 a 5 mil metros. Contudo, o tratado estipulava o prazo final para tal proposta em 1990. Em 88, ocorreu a conferência que aprovou uma difusão da estrutura política do ano. Criou-se o Congresso dos Deputados do Povo do Soviético Supremo. Assim, em 89, ocorreram eleições em todas as repúblicas soviéticas para eleger os representantes do primeiro Congresso dos Deputados do Povo. Na Rússia, os políticos Yeltsin e Medvedev foram eleitos entre considerados possíveis reformistas. O próprio Gorbachev foi reeleito para o seu cargo em maio do mesmo ano. Pessoas comemorando o fim do Muro de Berlim em 1989, o qual dividiu não apenas a cidade de Berlim, mas a Alemanha, por 28 anos, teve seu fim decretado em 1989. O Muro de Berlim foi a encarnação da bipolaridade que tornou o mundo ao longo de 46 anos de guerra, embora o muro tenha existido apenas 28 anos. O abandono da doutrina de Brezhnev fez Moscou permitir a unificação alemã
e o desmoronamento dos regimes comunistas europeus, fato confirmado em diversas eleições livres naqueles países. O Comecon e o Pacto de Varsóvia tornaram-se estruturas obsoletas e a Aliança Militar Socialista foi extinta no ano 91. Ocorreram em 90 congressos, anteriormente ao começo do ano, havia votado uma Constituição e aceitação do presidencialismo. Logo, Gorbachev foi eleito presidente da ex-União Soviética. Em julho de 91, ocorreram as primeiras eleições livres, com sufrágio universal, desde 1918. Mikhail Gorbachev tentou realizar um último ato para salvar a ex-União Soviética, reconheceu a independência dos países bálticos. Localizado na Europa, compreende o território nordeste da Grécia e noroeste da Turquia, convocou um Conselho de Estado Provisório a fim de conseguir reunir alguns dos membros soviéticos, e de fato isso fora feito. Em 26 de dezembro era oficializado pelo governo russo o fim da ex-União Soviética. Finalmente, Boris Yeltsin assumiu definitivamente como presidente da recém-federação russa, tendo governado por 2 mandatos até o ano de 1999. Com o fim da ex-União Soviética, 15 países se tornaram independentes, e os mesmos não voltaram a adotar o socialismo. O fim da ex-União Soviética implicou em problemas econômicos, políticos e territoriais, religiosos, sociais e internacionais para as antigas repúblicas membro e para as demais nações socialistas da época, principalmente Cuba e Vietnã, já que a China e a Coreia do Norte mantiveram posturas de afastamento gradativo. Assim, para muitos historiadores e outros estudiosos, o fim da ex-União Soviética, em 1991, é o marco do fim da Guerra Fria, já que definitivamente um dos 2 grandes adversários saiu derrotado. Logo, a guerra havia acabado de vez. A falta de democracia, atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 80. Em 89, cai o Muro de Berlim, as 2 Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 90, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos seus aliados. Com reformas econômicas a custo com os Estados Unidos e mudanças políticas, o sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas.